Então, vamos lá. O que é o autismo, afinal? É um transtorno que precisa ser consertado ou é simplesmente uma outra forma de ser humano? Nesta nossa análise, a gente vai explorar um mapa totalmente novo do cérebro autista. E olha, essa é uma jornada que pode mudar para sempre a forma como a gente responde a essa pergunta. Essa é a grande questão, né? A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. E acredite, a forma como a gente responde a isso tem o poder de mudar absolutamente tudo. E para guiar a gente nessa exploração, vamos seguir os passos de Sir Simon Baron-Cohen. O trabalho dele nos oferece um mapa, uma nova maneira de navegar por esse território. Ok, mas quem é ele? Bom, Sir Simon Baron-Cohen é professor em Cambridge e, sem exagero, uma das maiores referências no assunto no mundo todo. O trabalho dele nos deu 3 ideias, ou melhor, 3 lentes, que basicamente transformaram o jeito de entender o autismo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira chave para a gente começar a entender essa história toda tem a ver com uma coisa que a gente faz o tempo todo, sem nem pensar: o jeito como a gente lê as outras pessoas. O nome técnico para isso é teoria da mente. É basicamente assim: toda vez que alguém para e pensa, o que será que aquela pessoa está sentindo? Ou por que será que ela fez isso? Está usando a teoria da mente. É essa capacidade de imaginar o que se passa na cabeça do outro. Agora se liga no que aconteceu em 1985. Baron-Cohen e a equipe dele propuseram que o cérebro autista talvez processe essa informação social de um jeito diferente. Eles deram um nome para esse conceito, mind blindness, que seria algo como cegueira da mente. E atenção, um ponto super importante. Isso não tem nada, mas nada mesmo a ver com inteligência. É sobre um caminho cerebral diferente para processar o mundo social. E para testar essa ideia, eles criaram um experimento que é genial de tão simples, o famoso teste de Sally Ann. Acompanha só o raciocínio. A Sally guarda uma bola numa cesta e sai da sala. Enquanto ela está fora, a Anne vai lá, pega a bola e esconde numa caixa. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Quando a Sally volta, sem ter a menor ideia do que aconteceu, onde ela vai procurar a bola? Vale a pena parar um segundinho para pensar nisso. E aqui a gente vê os 2 caminhos da lógica. A maioria das crianças neurotípicas, depois dos 4 anos, responde na cesta. Por quê? Porque elas usam a teoria da mente, elas se colocam no lugar da Sally. Mas muitas crianças autistas respondem na caixa. A lógica delas se baseia na realidade objetiva, é onde a bola de fato está. Percebe? Não tem resposta errada, são só 2 formas diferentes de raciocinar. Partindo para a segunda chave, e aqui a coisa fica interessante porque a gente vai derrubar um dos maiores mitos sobre o autismo. Aquela ideia de que pessoas autistas não têm empatia. O pulo do gato é que existem 2 tipos de empatia. A empatia cognitiva é a parte de entender o que o outro pensa ou sente, bem ligada à teoria da mente. Já a empatia afetiva é sobre sentir com o outro, é a compaixão. No autismo, a primeira pode ser um desafio, mas a segunda, a afetiva, nossa, ela é frequentemente muito, muito intensa. Essa frase resume tudo perfeitamente. A dificuldade em ler o que o outro sente não quer dizer falta de sentimento. Pelo contrário, muitas vezes o sentimento é tão forte que chega a transbordar. E agora a terceira e última chave. Se o cérebro autista tem um jeito diferente de processar o mundo social, ele tem, por outro lado, uma habilidade extraordinária para processar outra coisa: sistemas e padrões. Esse impulso tem nome: sistematização. Pensa assim, se empatia é a habilidade de ler pessoas, sistematização é a habilidade de ler sistemas. É aquela vontade de entender como as coisas funcionam nos mínimos detalhes, seja um motor de carro, as regras da gramática ou os padrões de uma música. E é fundamental entender isso. Não se trata de um defeito, é um talento cognitivo. É um jeito de pensar que favorece a lógica, a atenção aos detalhes, a identificação de regras, uma verdadeira superpotência no mundo cada vez mais complexo como o nosso. Certo. Agora que a gente tem as 3 chaves, vamos juntar todas as peças e ver a imagem completa que elas formam. Esse é o tal novo mapa da mente. A teoria dele propõe que todos nós estamos em algum ponto de um espectro, entre a empatia, que ele chama de E, e a sistematização, o S. O cérebro autista, segundo ele, tende a ter uma altíssima sistematização e uma empatia cognitiva mais baixa. Ou seja, não é um cérebro quebrado, é um cérebro calibrado de um jeito diferente. E olha que legal como a teoria se conecta com a vida real. Aquele foco super intenso no hobby é a alta sistematização em ação.
A preferência por rotina é o cérebro buscando os padrões previsíveis que ele adora. As reações emocionais que parecem exageradas, alta empatia afetiva. De repente, pá! Tudo começa a fazer mais sentido, né? E essa é a grande virada de chave. O diagnóstico deixa de ser um rótulo, uma caixa que limita, e se transforma num mapa, uma ferramenta para a gente entender os pontos fortes, os desafios e os melhores caminhos para dar o suporte certo. No fim das contas, todas essas descobertas nos levam para uma ideia ainda maior, a ideia de neurodiversidade. E o Baron Cohen vai até mais longe, com uma hipótese fascinante. Ele se pergunta e se essa mente sistematizadora, essa busca incansável por padrões, foi um dos grandes motores da inovação humana. A criação de ferramentas, o desenvolvimento da linguagem, da tecnologia, tudo isso exige aquele pensamento de, se acontecer isso, então aquilo acontece, que é a pura essência da sistematização. É como na natureza. A natureza precisa de biodiversidade para ser forte. A humanidade também prospera com a neurodiversidade. Não existe um cérebro normal, um jeito certo de ser. O autismo é uma variação humana, com desafios que merecem todo o suporte claro, mas também com diferenças que merecem todo o respeito. E assim a gente fecha a nossa análise. Com essa pergunta, que fica para reflexão. Porque entender esse novo mapa não é o fim da linha, é só o começo. O verdadeiro desafio, agora, é como a gente constrói um mundo que não apenas aceite, mas que valorize e celebre todo e qualquer tipo de mente.